Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 22 de novembro, terça-feira, vamos falar sobre o câncer de próstata. Esta semana ela é toda voltada para os mais variados tipos de câncer. Nós estamos mostrando para vocês a importância de se fazer uma prevenção, os cuidados, porque tudo aquilo que se detecta precocemente, a expectativa é melhor. E o câncer de próstata é uma patologia que atinge milhares de homens em todo o Brasil. Por isso, nós vamos ter um convidado para lá de especial. Programa imperdível. Os abraços de hoje vão para o aniversariante, Paulo Antunes. Exatamente. Um nome conhecido de todos no Mato Grosso do Sul. Ele que é o superintendente da Caixa Econômica Federal. Uma pessoa amiga de todos, uma pessoa que fez a sua carreira dentro de todos os segmentos que a Caixa Econômica oferecia. Ele foi subindo, foi galgando. Uma pessoa do bem. Parabéns, Paulo Antunes. Que Deus possa iluminar a sua vida junto aos seus familiares, junto aos funcionários da Caixa Econômica Federal. Você representa muito bem todos, tanto da Caixa como da população, à frente da superintendência. Parabéns. Também para o Jairo e a Rosimeire, da JR Bolos e Tortas. Olha, são maravilhas que esses dois estão fazendo aqui em Campo Grande. Anota aí, JR Bolos e Tortas. Pessoas amigas, pessoas que a gente tem um carinho especial, tanto pelo Jairo como a Rosimeire e os filhos. Um abraço especial para vocês, que Deus abençoe os negócios e também a família. E para o Robson, morador lá do bairro Centenário, lá do Jardim Centenário, que nos pediu esse abraço. Um abraço especial a todos vocês aí, principalmente ao Robson. Caracterizado pelo crescimento lento e muitas vezes assintomático, o câncer de próstata acomete homens geralmente acima dos 50 anos. Por isso, a doença requer atenção redobrada dos homens, principalmente com exames de prevenção. Pois, como na maioria dos cânceres, quanto mais cedo for diagnosticado, mais chance a pessoa tem de combater a doença e os seus problemas, porque, inclusive, leva à morte de muitos homens todos os dias no nosso país. Sobre este assunto vou conversar com um amigo de todos vocês, um amigo que já faz parte do programa Médico da Família. Ele também é conhecido como médico da família. Ele é vereador, um vereador atuante aqui em Campo Grande, é urologista, nosso irmão, Dr. Jamal Salem. Boa tarde, Dr. Jamal. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, telespectadores do nosso estado querido, nosso estado Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Campo Grande. É importante, Dr. Jamal, que sobre o ponto de vista urológico, a gente tenha como é que é realmente o câncer de próstata. No seu jeito de verificar, a sua visão de urologista, como é que se define esse câncer de próstata? O câncer de próstata, na verdade, ele é um câncer igual os outros cânceres, né? Que o organismo, que o ser humano, né, sempre de vez corre o risco de ser acometido. Só que o câncer da próstata, ele é um câncer exclusivo do sexo masculino, né? A próstata faz parte do aparelho reprodutor, do aparelho, do que é que ela faz parte? Exatamente. A próstata, ela se localiza, é uma glândula que se localiza abaixo da bexiga, tá? E ela faz parte da uretra, porque se você olhar na anatomia, você vai ver que tem a bexiga e abaixo dela se localiza a próstata, que ela tem mais ou menos um peso de 20 a 30 gramas em situação normal. E ela tem 3 lóbulos, né? Igual a garganta, que nós temos dois lóbulos, também a próstata tem 3. 2 laterais e uma posterior. E ela rodeia o canal da uretra, que é a saída da urina, e ela tem um peso mais ou menos de 20 a 30 gramas, e ela tem 2 funções. A função dela fazer a proteção, ou seja, não deixar aquelas bactérias, os germes
que entra na uretra se deslocar e entrar para dentro da bexiga. E a segunda função seria a produção do líquido seminal que sai durante a ejaculação numa relação sexual. Quer dizer, então, que esse câncer, quando acomete a próstata, ele pode dar sequelas no aparelho reprodutor, no aparelho urinário do homem. Exatamente. Ele começa inicialmente silencioso, ali no local da próstata, e se a pessoa não detectar, aí ela começa a espalhar e pode ir para outros lugares. Quais seriam as principais causas do câncer de próstata? Porque a gente sabe, por exemplo, o câncer de bexiga, o fumo, o cigarro, ele acaba interferindo. Câncer do pulmão, o cigarro interfere. Câncer de pâncreas, a bebida alcoólica interfere. E na próstata, o que leva, quais são as causas? Primeiro tem origem hereditária. Sempre tem uma tendência hereditária, né? Quando alguém da família que já teve câncer de próstata, essa pessoa está sujeito a ter uma tendência maior, né? A segunda coisa, essas prostatites crônicas, essas DST principalmente, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que é mal curada, que ela fica incubada dentro da próstata por anos, ela pode, com o tempo, inclusive, virar um foco inicial de um câncer e começa a crescer. O cigarro também é outro fator que pode acometer, principalmente o câncer da bexiga, né? Que ele atinge o pulmão em primeiro lugar e a bexiga em segundo lugar pode ocorrer e também, por carona, também pode afetar a próstata. No câncer de próstata, quais são os sintomas? A doença da próstata, na verdade, ela se divide em 3 partes. Tem a primeira parte que seria a prostatite, que é a infecção da próstata, e a segunda, a hipertrofia prostática, que seria nada mais do que o crescimento da próstata, que é um tumor benigno, e o terceiro seria o câncer da próstata, que é exatamente a sua pergunta, né? Que seria o câncer ou o tumor maligno, né? Assim. Os sintomas dessas 3 doenças aqui, mais ou menos semelhantes. Na maioria das vezes, a pessoa não sente nada. Tá? Não sente nada. Absolutamente ele urina normal, não tem sintoma nenhum. E às vezes ele pode ter alguma ardência urinária, às vezes pode estar urinando sangue, ou ter hematura, que nós chamamos de, né, sangue na urina. Às vezes ele pode sentir alguma dor, dificuldade para urinar, pode ter alguma retenção urinária. Então, os sintomas são vários, mas na maioria as pessoas não sentem nada. Só acabam descobrindo exatamente quando ele vai procurar o médico para fazer o preventivo. Então, basicamente, assim, falando em uma maneira bem resumida, a pessoa, na maioria das vezes, não sente nada. Vocês veem a importância? É o segundo câncer que mais mata no sexo masculino. Então agora vamos ver sobre o diagnóstico. Como é que se faz o diagnóstico de câncer de próstata? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, câncer de próstata. Essa semana toda voltada para que a gente possa aprender sobre todos os tipos de câncer, os principais, para que a prevenção seja a tônica de todos que estão nos assistindo. Estamos hoje aqui com um amigo, um irmão, ele que além de médico, médico da família, vereador, é uma pessoa que todos vocês já conhecem e gostam, Dr. Jamal Salem. Dr. Jamal, eu lhe perguntei no bloco anterior e o Mato Grosso do Sul quer saber. Como que é feito o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico ele é feito da seguinte forma. Primeiro, aquele paciente que costuma fazer os seus exames de rotina, né, que é o preventivo, que seria a partir dos 40 anos, que todo homem tem que fazer seu exame preventivo da próstata, seria o exame de sangue, que é o PCA, livre total, ultrassom da próstata e um exame de urina para ver se tem alguma infecção. Quer dizer, esse é o preventivo do homem. Do homem. PSA total e livre, o exame de urina simples
e o ultrassom da próstata. E o ultrassom da próstata. O ultrassom é por cima, que faz, normal. Via abdominal. Esse, a partir dos 40 anos, tem que ser feito. Exatamente. Todo homem, a partir dessa idade, deve fazer essa rotina. É anual? Anual. Anual, tá. Agora, aqueles que têm tendência familiar, né, de câncer de próstata, aí sim, tem que fazer cada 6 meses. 6 meses. Cada 6 meses. Quando você percebe que o índice do PSA está aumentado, tem alguma alteração, a gente pode fazer um toque retal para sentir, para ver se a próstata está endurecida ou se está amolecida, porque dependendo da sensibilidade que você faz no toque, você pode ter uma ideia como está. E mesmo assim, ele confunde com um quadro de prostatite. Certo. Agora, o diagnóstico de certeza seria a biópsia prostática. Quer dizer, então, para a gente entender, faz o toque retal. Dependendo de como tiver a próstata, você solicita um exame mais profundo, que seria a biópsia da próstata. Exatamente. Como que é feita essa biópsia? A biópsia seria o paciente comparece no local, faz uma sedação, que é um medicamento para ele dar uma relaxada, e aí é introduzido um aparelho pelo ânus e é retirado 6 ou 12 fragmentos de cada zona do lóbulo da próstata, né? Muitas vezes, quando você faz o toque ou percebe no ultrassom alguma calcificação, alguma suspeita de que o câncer está no lóbulo esquerdo ou lóbulo direito ou posterior, lógico que aí você recomenda ali que faça mais biópsia daquele lado onde você está suspeitando. Porque muitas vezes tira só um fragmento e não consegue detectar, não chega à conclusão. Então aí você pede para o patologista tirar mais fragmento daquela zona onde você está suspeitando que pode existir o tumor ali. Apareceu nos exames que é o câncer da próstata. Eu lhe pergunto, tem cura? Sim. Tem cura. Tem cura. Tem cura. Inclusive, por isso que a gente sempre recomenda que é muito importante, né, de fazer a prevenção. Porque no momento que você detecta ou suspeita e faz a biópsia e aparece o resultado, aí você já pode indicar uma cirurgia, que é uma prostatectomia radical, onde você retira toda a próstata e a pessoa fica curada totalmente. Quer dizer, o câncer de próstata tem que ser feita a cirurgia com retirada da próstata. Não pode ser feito a quimioterapia, a radioterapia, tratamento conservador não tem. Tem que retirar a próstata. Na verdade, hoje existem várias teorias, né, ou vários caminhos para você fazer. A prostatectomia radical, a retirada da próstata, seria a mais indicada. Depois tem a quimioterapia, tem a radioterapia, que também está fazendo um sucesso, inclusive o índice de cura está muito alto. E outra coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é a idade do paciente. Porque quando você pega um paciente novo, jovem, na faixa entre 50 e 60 anos, você já opta pela cirurgia, né? Porque aí já resolve de uma vez. A radioterapia você já preserva para a pessoa mais acima de 60. Então vai depender da idade do paciente e também vai depender da zona onde está afetada o tumor. Uma pergunta que em casa com certeza está passando na cabeça de todos, principalmente dos homens. Retirada da próstata significa impotência, significa que a pessoa não vai ter mais o mesmo comportamento sexual de antes? Veja bem, nós temos dois tipos de cirurgia retirada da próstata. Temos aquela prostatectomia, onde se retira só a próstata, e tem a prostatectomia radical, onde se tira a próstata e a cápsula que envolve, né? Existe um índice de a pessoa perder a potência sexual, sim, tá? Que é muito pequeno, de 1 a 2% o índice, né? Então vai depender também da habilidade do cirurgião, vai depender também como está a invasão do tumor ali na cápsula, vai depender também do estado da infecção crônica que encontra essa próstata também. Então tudo isso aí tem que levar em consideração. Mas normalmente 1% pode ficar impotente. E ainda 1% também pode ficar com incontinência urinária, ou seja, a pessoa começa a urinar sem sentir. Pode ter
efeito, né, uma complicação da cirurgia. Por isso que quando a gente indica a cirurgia, já explicamos para o paciente antes do que pode acontecer, né, porque o paciente vai para a cirurgia já sabendo porventura da complicação que pode acontecer. Agora, uma coisa importante, que quando a pessoa opera da próstata, ele não consegue ter mais filhos, porque ele perde o poder da ejaculação. Então, isso que às vezes os homens se confundem, né, com a impotência e a infertilidade. Por quê? Porque 98% do líquido que sai na ejaculação, ele provém da próstata. Então a pessoa não consegue ejacular. Isso, todos que operam da próstata, acontece com ele. Mas ele sente o prazer. Sente o prazer normal, tá? Só não ejacula. Só não ejacula. Prevenção. O senhor falou 2 ou 3 vezes essa palavra prevenção. Quem está nos assistindo no Mato Grosso do Sul quer saber. Tem prevenção? Sim, tem. Mas se me permite, doutor Paulo, que eu lembrei agora de uma paciente, amiga nossa, que é a dona Creuza, que mora lá no bairro Doutor Albuquerque, que ela não perde um programa seu, tá? Inclusive, você vai ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Eu quero aproveitar, antes de responder essa pergunta, de mandar um abraço para ela, em meu nome, em seu também. Um abraço aí para a dona Creuza, lá da Vila Albuquerque. Todo mundo aí na região. Parabéns pela audiência que vocês nos dão aí. Um abraço, dona Creuza. Voltando a responder a pergunta sobre a prevenção, a prevenção seria fazer os exames, tá? Não existe assim a pessoa tomar um remédio, tomar um medicamento, tomar vacina para prevenir. Não tem. O que ele tem que fazer é o seguinte: desde jovem, começar a se cuidar. Cuidar de quê? Das doenças DST, doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente sempre costuma falar o seguinte: o jovem, tudo que o jovem aprontou na juventude, ele começa a pagar depois dos 40. Ou em forma de prostatite crônica, ou em forma de uma tendência para ter câncer de próstata. Então, a prevenção exatamente começa aí. Começa o jovem, o iniciante da atividade sexual, de usar preservativo, de quando ter alguma infecção, não tomar antibiótico por conta própria, usar o preservativo com uma medida preventiva de DST. Então, isso começa a prevenção aí quando é jovem. E a partir dos 40 anos, todo homem tem que fazer o exame da próstata. Os homens têm medo por causa do toque, mas como eu disse, hoje nós não fazemos o toque de imediato. Fazemos aquela rotina, o exame de sangue, o exame da próstata, o ultrassom, o exame de urina. Se tiver algum suspeita, a gente fazemos o toque. Então, você que está nos assistindo, que está acima de 40 anos, com certeza, procura o urologista, faz seu exame, né, periodicamente, não tem medo. Se você não quiser fazer o toque, ninguém vai te obrigar a fazer o toque, porque tem outras alternativas. O importante é quando existir suspeita no resultado do exame de sangue, principalmente o PCA,